Porque um homem que prometeu o paraíso trouxe o inferno em seu lugar. E como um erro de cálculo, uma falha colossal em matemática, redesenhou o mapa do mundo e condenou continentes inteiros. A história de Cristóvão Colombo não é a de um visionário iluminado, mas a de um jogador desesperado, cuja ambição cega coincidiu com a ganância de um império nascente. Ele não era movido por um sonho de descoberta, mas por uma obsessão febril por uma rota mais curta para o ouro e as especiarias da Ásia, uma rota que ele acreditava, com a fé de um fanático, passar diretamente através do oceano desconhecido. Sua teimosia era lendária, sua autoconfiança monumental. Por anos, ele assombrou as cortes da Europa, um profeta maltrapilho, vendendo um mapa para o Éden, sendo rejeitado por Portugal, Inglaterra e França. Seus cálculos estavam errados, desastrosamente errados. Ele subestimava a circunferência da Terra em quase um quarto, uma heresia geográfica que fazia os estudiosos da época zombarem dele em particular. Mas Colombo não era um homem que se deixava abalar por fatos. Ele tinha um destino. A Espanha, no final do século XV, era um caldeirão de fervor religioso e exaustão militar. A Reconquista, a longa e sangrenta campanha de 700 anos para expulsar os mouros da Península Ibérica, finalmente terminara. Granada, o último bastião muçulmano, caíra em janeiro de 1492. Os monarcas católicos, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, estavam triunfantes, mas, com os cofres vazios, eles haviam forjado uma nação a ferro e fogo, unificada sob a cruz, mas agora olhavam para o leste com inveja. O vizinho Portugal dominava as rotas marítimas ao redor da África. Seu império de entrepostos comerciais derramando um fluxo constante de ouro, marfim e especiarias na Europa. A Espanha estava atrasada no jogo, cercada e desesperada por uma vantagem. Foi nesse vácuo de oportunidade que a voz insistente de Colombo finalmente encontrou um eco. Ele não oferecia apenas uma rota comercial. Ele oferecia um atalho para a dominação global. As negociações foram um espetáculo de arrogância e desespero. Colombo não pedia pouco. Ele exigia o título de almirante do mar oceano, vice-rei e governador de todas as terras que descobrisse, e 10% de todas as riquezas encontradas, em perpetuidade, para si e seus descendentes. Eram termos absurdos, uma demanda de realeza feita por um plebeu genovês. A corte espanhola, inicialmente, riu, mas a rainha Isabel, uma mulher de piedade fervorosa e ambição de aço, via algo mais. Talvez fosse a providência divina, uma chance de levar o cristianismo aos confins da terra e, não coincidentemente, ultrapassar Portugal na corrida pela Ásia. A guerra contra os infiéis em casa estava ganha. Talvez fosse hora de levar a cruzada para o outro lado do mundo. Era uma aposta de risco altíssimo, baseada na geografia duvidosa de um estrangeiro obsessivo. Mas para uma monarquia que acabara de apostar tudo e vencido, o risco parecia quase razoável. O acordo foi selado. Colombo recebeu 3 navios, a Ninha, a Pinta e a Santa Maria, e uma tripulação de cerca de 90 homens, muitos deles recrutados dos portos com promessas de fortuna ou perdões por crimes. A expedição era modesta, quase patética em comparação com as frotas portuguesas, mas carregava o peso das esperanças de um império. Em 3 de agosto de 1492, as velas foram içadas no porto de Palos de la Frontera. Enquanto os navios desapareciam no horizonte, ninguém naquelas praias poderia imaginar que eles não estavam apenas navegando para o oeste. Estavam navegando para uma nova era, um ponto de virada na história humana do qual não haveria retorno.
Colombo buscava ouro e encontrou um mundo, mas ambos se revelariam pesados demais para suas mãos. O oceano à sua frente não era apenas água, era o abismo entre o conhecido e o inimaginável. A viagem foi um teste de nervos, uma lenta jornada para o desconhecido. As semanas se transformaram em um mês e depois mais. A terra prometida não aparecia. O mar era assustadoramente calmo, os ventos estranhamente constantes. A tripulação, composta por marinheiros experientes e bandidos endurecidos, começou a murmurar. Eles estavam navegando para fora do mapa, para o reino dos monstros marinhos e do esquecimento. O medo se transformou em conspiração. Planos de motim foram sussurrados no escuro dos convéses. Colombo, no entanto, era um mestre da manipulação. Ele mantinha 2 diários de bordo, um real para seus próprios registros e um falso, que mostrava distâncias menores para acalmar a tripulação. Ele prometia, implorava, ameaçava. Sua fé em sua própria missão era a única coisa que mantinha a expedição unida. Ele estava jogando com o tempo, rezando por um sinal, qualquer sinal. Então, em 12 de outubro, após mais de 2 meses no mar, um grito ecoou do mastro da Pinta. Terra! Terra! Não era a Ásia, não eram os telhados de ouro do Império do Grande Khan que Marco Polo descrevera. Era uma pequena ilha de areia branca e vegetação exuberante que Colombo batizaria de San Salvador. O que se seguiu foi um dos encontros mais fatídicos da história. Homens pálidos e barbudos, vestidos em metal e veludo, desembarcaram e foram recebidos por um povo de pele cor de cobre, nus e curiosos. Eram os Taíno, os habitantes daquelas ilhas há séculos. Eles se aproximaram com cautela, oferecendo frutas e papagaios. Para eles, aqueles seres estranhos poderiam ser deuses vindos do céu. Para Colombo, eles eram algo muito diferente, um meio para um fim. Em seu diário, Colombo descreveu os Taíno como gentis, generosos e ingênuos. Eles, de bom grado, trocavam tudo o que possuíam, descreveu ele. Eles seriam bons servos. Com 50 homens, poderíamos subjugar todos eles e fazê-los fazer o que quisermos. Essa frase, escrita nos primeiros dias do contato, é o epitáfio de uma era de inocência. A curiosidade inicial rapidamente deu lugar a uma avaliação fria e calculista. Onde estava o ouro? Essa era a única pergunta que importava. Ele notou os pequenos ornamentos de ouro que alguns nativos usavam nos narizes e nas orelhas. A visão daquele metal amarelo selou o destino de milhões. A busca pelo paraíso havia terminado. A caça ao tesouro estava apenas começando. Colombo navegou de ilha em ilha, sequestrando nativos para servirem como guias e tradutores, sempre perguntando pela fonte do ouro. A tragédia começou a se desenrolar quase que imediatamente. A nau Capitânia, a Santa Maria, encalhou em um recife de coral na véspera de Natal e teve que ser abandonada. Com a madeira do navio naufragado, Colombo construiu um forte improvisado em uma ilha que ele chamou de Hispaniola. Ele o batizou de La Navidad, o Natal. Deixou para trás 39 homens, com instruções para encontrar a mina de ouro e coletar o máximo de riquezas possível até seu retorno. Foi o primeiro assentamento europeu no Novo Mundo, uma semente plantada em solo virgem, mas não era uma semente de amizade. Era um posto avançado de cobiça e seu destino prefiguraria o futuro sangrento das relações entre os dois mundos. O primeiro contato se transformou na primeira traição em questão de semanas. Quando Colombo retornou à Espanha em 1493, foi recebido como um herói. Ele desfilou pelas ruas de Barcelona, exibindo papagaios coloridos, plantas exóticas e um punhado de nativos taíno acorrentados, apresentados como índios, prova viva
de que ele havia alcançado as Índias. Ele mentiu, é claro. Ele não encontrou as cidades douradas de Cipango ou as cortes de especiarias de Catai. Ele encontrou ilhas primitivas e pessoas que não possuíam nada que a Europa cobiçava, exceto por alguns poucos ornamentos de ouro. Mas a mentira era magnífica, e a Espanha, desesperada por boas notícias, a abraçou de todo o coração. A porta para um novo mundo estava aberta e Colombo receberia os meios para atravessá-la novamente, desta vez não como um explorador, mas como um conquistador. A notícia de sua descoberta se espalhou pela Europa como um incêndio. Portugal, sentindo-se enganado, protestou veementemente. O mundo, de repente, parecia muito menor, e a competição por ele muito mais feroz. Enquanto Colombo era celebrado, a semente que ele plantou em La Navidad já estava apodrecendo. Os homens que ele deixou para trás, consumidos pela ganância e pela luxúria, começaram a aterrorizar as aldeias taíno-locais, roubando ouro, comida e mulheres. A hospitalidade inicial dos nativos se transformou em medo, e o medo em raiva. A paciência do povo taíno se esgotou. A resposta deles foi rápida e brutal. Quando Colombo retornasse em sua segunda viagem, encontraria o forte de La Navidad reduzido a cinzas e os corpos de seus 39 homens apodrecendo ao sol. A primeira colônia foi um fracasso sangrento, um presságio sombrio do que estava por vir. O paraíso tinha dentes, afinal. O que movia Colombo de verdade? A fé em uma missão divina ou a fome por ouro e glória? Deixe sua escolha nos comentários e vamos descobrir juntos qual demônio sussurrava em seu ouvido. O forte de La Navidad, em ruínas, foi mais do que um revés, foi uma declaração de guerra. Para Colombo, a destruição do assentamento não foi um ato de autodefesa desesperada por parte de um povo abusado, mas uma traição imperdoável. A máscara de benevolência caiu, revelando o rosto de um conquistador implacável. Ele não retornara com 3 caravelas frágeis, mas com uma armada de 17 navios, transportando mais de 1.200 homens, soldados, padres, burocratas e colonos famintos por fortuna. O objetivo desta segunda expedição, em 1493, não era o comércio ou a exploração, era a subjugação. A ordem era clara: encontrar o ouro a qualquer custo e estabelecer uma colônia permanente e lucrativa para a coroa espanhola. A era do encontro havia terminado. A era da conquista havia começado. Ele estabeleceu um novo assentamento em Hispaniola, chamando-o de La Isabela, em homenagem à sua rainha patrona. Rapidamente, o lugar se tornou um microcosmo do inferno. As doenças europeias, contra as quais os colonos tinham alguma imunidade, começaram a se espalhar entre a tripulação. A comida estragou sob o calor tropical. As promessas de ouro fácil se revelaram uma fantasia. O metal precioso existia, mas em pequenas quantidades, e exigia trabalho árduo para ser extraído dos rios e das minas. A frustração cresceu entre os espanhóis, que não vieram ao Novo Mundo para trabalhar, mas para enriquecer. Colombo, um navegador brilhante, mas um administrador desastroso, governava com mão de ferro, distribuindo punições severas por pequenas infrações e despertando o ódio de seus próprios homens. La Isabela não era uma cidade, mas um campo de prisioneiros febril, sitiado pela fome, pela doença e pela paranoia. Desesperado, para justificar o investimento da coroa e aplacar seus homens descontentes, Colombo voltou sua fúria para os habitantes da ilha. Ele precisava de lucro, e se não pudesse encontrá-lo no subsolo, ele o extrairia dos próprios corpos do povo taíno. Ele instituiu um sistema brutal de tributos. Todo nativo com mais de 14 anos de idade
que vivesse em áreas de mineração, era obrigado a fornecer uma certa quantidade de ouro a cada 3 meses. Aqueles que viviam em outras áreas tinham que fornecer 25 libras de algodão. Para controlar o sistema, os espanhóis davam a cada nativo um símbolo de cobre para usar no pescoço como prova de pagamento. Quem fosse encontrado sem o símbolo tinha as mãos cortadas e era deixado para sangrar até a morte. Era um sistema projetado para o fracasso, pois simplesmente não havia ouro suficiente na ilha para atender às cotas impossíveis. O resultado foi um genocídio em câmera lenta. Os taíno, um povo que vivia da agricultura de subsistência e não tinha conceito de trabalho forçado, foram arrancados de suas aldeias e levados para as minas. Famílias foram separadas, campos foram abandonados e a fome se espalhou. Aqueles que resistiam eram caçados como animais. Colombo organizou expedições punitivas, chamadas de cavalgadas, que varriam o interior da ilha, queimando aldeias, matando indiscriminadamente e capturando escravos. Os espanhóis introduziram uma nova e terrível arma de guerra: cães de caça, mastins treinados para estraçalhar seres humanos. O terror se tornou a política oficial. Os taíno, encurralados, tentaram revidar, mas seus porretes de madeira e flechas com ponta de osso não eram páreo para as espadas de aço, bestas e arcabuzes dos espanhóis. A resistência assumiu formas mais desesperadas. Aldeias inteiras cometeram suicídio em massa, envenenando-se com suco de mandioca para escapar da escravidão. Mães matavam seus próprios filhos para poupá-los do destino que os aguardava. Outros fugiram para as montanhas, apenas para serem caçados e mortos. Em menos de 2 anos, a população de Hispaniola, estimada em cerca de 300 mil habitantes, em 1492, foi reduzida pela metade. Colombo, em suas cartas à Espanha, descrevia suas ações como necessárias para pacificar a ilha e trazer os nativos para a fé cristã. Na realidade, ele estava presidindo a aniquilação de um povo inteiro. Ele foi o arquiteto do primeiro sistema colonial europeu nas Américas, um modelo de exploração baseado no trabalho escravo e na violência extrema, que seria replicado e aperfeiçoado por outros conquistadores em todo o continente. Enquanto isso, a busca por uma passagem para a Ásia continuava. Colombo deixou seu irmão, Bartolomeu, no comando da colônia caótica e partiu para explorar mais a oeste, convencido de que Cuba era uma península do continente asiático. Ele navegou ao longo de sua costa por semanas, forçando sua tripulação a assinar um juramento sob pena de ter a língua cortada de que Cuba era de fato parte da Ásia. Sua obsessão o cegava para a magnitude do que ele realmente havia encontrado. Ele não via um novo mundo. Ele via apenas um obstáculo em seu caminho para as riquezas do Oriente. A ironia era colossal. O homem que revelou 2 continentes à Europa morreria convencido de que havia apenas encontrado uma nova rota para um mundo antigo. A verdade era grande demais para sua imaginação. A brutalidade do regime de Colombo não se limitava aos nativos. Seus próprios homens, espanhóis de todas as classes, sofriam sob sua tirania. As execuções por insubordinação eram comuns. As rações eram escassas. O descontentamento fervilhava. Relatórios sobre a má administração, a crueldade e, o mais importante, a falta de lucros começaram a chegar à corte espanhola. O almirante, que fora recebido como um herói, agora era visto como um problema, um administrador incompetente cujo paraíso prometido se transformara em um atoleiro sangrento e deficitário. A coroa, que antes o apoiara incondicionalmente, começou a duvidar de sua aposta. O sonho de Colombo estava se transformando em um pesadelo para
todos os envolvidos. Em 1496, Colombo retornou à Espanha para defender suas ações e pedir mais recursos. Ele deixou Bartolomeu no comando e, na sua ausência, a situação em Hispaniola se deteriorou ainda mais. Um motim em grande escala eclodiu, liderado por Francisco Roldán, o principal magistrado da ilha. Os rebeldes, compostos por colonos desiludidos, protestavam contra a tirania dos irmãos Colombo e a falta de oportunidades. Eles se retiraram para o interior da ilha, formando uma aliança com os taíno remanescentes, prometendo-lhes liberdade em troca de apoio. A ilha mergulhou em uma guerra civil, com espanhóis lutando contra espanhóis. O projeto colonial de Colombo estava implodindo. Quando Colombo retornou à Hispaniola em sua terceira viagem, em 1498, encontrou a colônia em estado de anarquia. Ele foi forçado a negociar com os rebeldes, concedendo-lhes terras e o direito de usar o trabalho nativo para seu próprio benefício. Esse sistema, conhecido como repartimiento, foi o precursor da encomienda, uma forma de escravidão legalizada que formalizou a exploração dos povos indígenas. Para salvar seu próprio poder, Colombo institucionalizou a servidão, vendendo o destino dos taíno em troca de uma paz frágil com seus próprios compatriotas. Foi um ato de cinismo que revelou a verdadeira natureza de seu governo. O bem-estar dos povos que ele descobriu nunca fora uma prioridade. Eles eram apenas peões no jogo de poder e lucro. A queda, quando veio, foi rápida e humilhante. As notícias do caos em Hispaniola, dos motins e da brutalidade contínua, finalmente convenceram Isabel e Fernando a intervir. Em 1500, eles enviaram um oficial real, Francisco de Bobadilla, com plenos poderes para investigar a situação. Bobadilla chegou à colônia e ficou horrorizado com o que encontrou. Corpos de espanhóis rebeldes enforcados pelos irmãos Colombo ainda balançavam na forca. As queixas de crueldade e má administração eram esmagadoras, tanto de colonos quanto de nativos. Agindo com rapidez, Bobadilla prendeu Cristóvão, Bartolomeu e seu outro irmão, Diego. O almirante do Mar Oceano, vice-rei das Índias, o homem que prometera mundos à Espanha, foi colocado em grilhões. As correntes que o prenderam eram mais do que metal, eram o símbolo do colapso de seu sonho. A ganância e a ignorância, quando recebem poder, liberam forças que nem mesmo seu mestre pode controlar. A era da exploração implacável estava apenas começando, e a prisão de Colombo, se não a deteria, apenas abriria espaço para atores ainda mais cruéis. As correntes de ferro que prendiam os pulsos e tornozelos de Cristóvão Colombo durante sua viagem de volta à Espanha eram um espetáculo chocante. O capitão do navio, constrangido, ofereceu-se para removê-las, mas o almirante, com um senso teatral de martírio, recusou. Ele insistiu em usar as correntes até se apresentar aos monarcas, um símbolo de sua lealdade traída. Quando desembarcou em Cádiz, a visão do descobridor do Novo Mundo, acorrentado como um criminoso comum, causou um alvoroço. Foi a mais profunda humilhação. Os reis, embora embaraçados pela cena, rapidamente o libertaram e o convocaram à corte. Eles restauraram sua riqueza e seus títulos, mas uma coisa eles não devolveram: o poder. Seu monopólio sobre as terras ocidentais estava quebrado para sempre. Colombo, o homem, foi perdoado, mas Colombo, o governador, estava acabado. O paraíso que ele transformara em um campo de batalha pessoal agora estava aberto à concorrência. O caos, em Hispaniola, e a prisão de seu governador revelaram uma verdade inconveniente para a coroa espanhola. O Novo Mundo era grande demais, complexo demais e potencialmente lucrativo demais para ser deixado nas mãos de um único homem, especialmente
um tão volátil e incompetente na administração. A era do aventureiro solitário havia terminado. A era do império burocrático estava começando. Governadores, juízes e funcionários da coroa foram despachados para as novas colônias com a missão de impor a ordem, garantir o fluxo de receita para a Espanha e, teoricamente, proteger os nativos de abusos excessivos, uma tarefa na qual falharam espetacularmente. O sonho de Colombo, de um feudo familiar hereditário, se desfez. Ele havia aberto a porta, e agora o Estado espanhol entrava com força total, empurrando-o para o lado. Enquanto a Espanha lutava para controlar o monstro que Colombo havia libertado, Portugal observava com uma mistura de alarme e oportunidade. O Tratado de Alcáçovas, de 1479, havia concedido a Portugal o controle sobre a navegação ao sul das Ilhas Canárias, dando-lhe o monopólio da rota africana para as Índias. A descoberta de Colombo, ao oeste, violava o espírito, se não a letra, daquele acordo. Os portugueses, mestres da navegação e da cartografia, suspeitavam corretamente que Colombo não havia chegado à Ásia, mas a um território totalmente novo. Um território que, segundo eles, poderia lhes pertencer por direito. A tensão entre as duas superpotências ibéricas atingiu o ponto de ebulição. A guerra parecia iminente. O prêmio não era uma ilha ou um carregamento de ouro, mas metade do mundo. Para evitar um conflito catastrófico entre as duas nações católicas mais poderosas, o Papa Alexandre VI, um espanhol da família Borgia, interveio. Em 1493, ele emitiu uma série de bulas papais que estabeleciam uma linha de demarcação. A linha corria de polo a polo, a 100 léguas a oeste das ilhas de Açores e Cabo Verde. Todas as terras não cristãs a oeste da linha pertenceriam à Espanha, e todas as terras a leste pertenceriam a Portugal. Foi um ato de arrogância geopolítica sem precedentes. Com uma canetada, um único homem em Roma dividiu o planeta inteiro entre dois reinos, ignorando completamente os milhões de pessoas que já viviam nessas terras. O destino de continentes foi decidido sem que seus habitantes tivessem a menor ideia de que sua existência havia se tornado objeto de negociação. Os portugueses, no entanto, não ficaram satisfeitos. Eles argumentaram que a linha estava muito a leste, limitando sua expansão no Atlântico e ameaçando suas rotas para a África. Eles suspeitavam que havia terras a leste da linha que poderiam ser valiosas. Após intensas negociações diplomáticas, repletas de espionagem, ameaças veladas e intrigas, os dois reinos concordaram em se encontrar na cidade espanhola de Tordesilhas para resolver a questão. Em 7 de junho de 1494, eles assinaram o Tratado de Tordesilhas. O acordo movia a linha de demarcação para 370 léguas a oeste de Cabo Verde. Essa mudança, aparentemente pequena, teria consequências monumentais. A nova linha cortava a ponta leste da América do Sul, uma protuberância de terra que os portugueses ainda não haviam descoberto oficialmente, mas sobre a qual, provavelmente, já tinham conhecimento secreto. Essa fatia de território se tornaria o Brasil. O Tratado de Tordesilhas foi o nascimento da política global moderna. Foi a primeira vez que potências europeias reivindicaram o direito de dividir o mundo entre si, estabelecendo um precedente para os séculos de colonialismo que se seguiriam. Outras nações europeias, como a Inglaterra e a França, zombaram do acordo. O rei, Francisco I da França, teria perguntado ironicamente para ver a cláusula no testamento de Adão que legava ao mundo apenas a espanhóis e portugueses. Mas, por enquanto, as duas superpotências ibéricas tinham o poder naval e a sanção papal para impor sua vontade.
A corrida pela colonização estava oficialmente aberta, não mais como uma série de expedições improvisadas, mas como uma política de Estado, uma competição implacável por território, recursos e almas. Colombo pode ter sido acorrentado, mas sua descoberta havia desencadeado uma corrida armamentista global. A ironia final para Colombo foi sua última viagem. Perdoado, mas despojado de seu poder de governador, ele conseguiu convencer os monarcas a financiar uma quarta expedição em 1502. Sua missão era encontrar o que ele ainda acreditava existir, o Estreito de Malaca, a passagem marítima que o levaria finalmente às riquezas da Ásia. Foi uma jornada de pesadelo. Ele navegou ao longo da costa da América Central, do Honduras ao Panamá, em meio a tempestades tropicais implacáveis. Seus navios, comidos por vermes, estavam se desintegrando. Ele foi forçado a abandonar 2 deles e encalhar os 2 restantes na costa da Jamaica, onde ficou marooned por mais de 1 ano, enfrentando tripulações amotinadas e a hostilidade crescente dos nativos. Aquele que fora o almirante do Mar-Oceano estava agora preso em uma ilha, esquecido e impotente. Enquanto Colombo apodrecia na Jamaica, o mundo que ele revelara estava sendo transformado a uma velocidade vertiginosa. Vasco da Gama já havia completado a primeira viagem de Portugal à Índia, contornando a África, abrindo a verdadeira rota das especiarias. Em 1500, o navegador português Pedro Álvares Cabral, a caminho da Índia, desviou-se tanto para o oeste que desembarcou na costa do Brasil, reivindicando-o para Portugal de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Américo Vespúcio, um navegador florentino, explorou a costa da América do Sul e foi o primeiro a propor a ideia revolucionária de que aquelas terras não eram parte da Ásia, mas um mundos novos, um novo mundo. O nome de Vespúcio, e não o de Colombo, acabaria batizando os continentes. A história estava se movendo e estava deixando Colombo para trás. Resgatado finalmente em 1504, Colombo retornou à Espanha um homem quebrado, doente e amargurado. Sua patrona, a rainha Isabel, estava morrendo. Ele passou os últimos 2 anos de sua vida em Valladolid, lutando nos tribunais para restaurar seus títulos e privilégios prometidos, tentando garantir a herança de seus filhos. Ele morreu em 20 de maio de 1506, ainda acreditando, ou pelo menos afirmando acreditar, que as terras que encontrara eram o extremo leste da Ásia. Ele morreu sem entender a verdadeira escala de sua descoberta. Ele não sabia que havia conectado 2 hemisférios que estiveram separados por milênios, desencadeando a maior transformação ecológica, demográfica e cultural da história do planeta. Ele era um homem medieval, cuja obsessão abriu as portas da era moderna. O mundo dividido em Tordesilhas era um convite à conquista. O tratado não era um instrumento de paz, mas uma licença para a pilhagem, um sinal verde, para que outros homens mais jovens, mais ambiciosos e infinitamente mais cruéis seguissem os passos de Colombo. A primeira onda de exploração, liderada por navegadores, estava dando lugar a uma segunda onda, liderada por soldados. Eles não se chamavam exploradores. Eles tinham um nome novo, mais honesto e mais aterrorizante: conquistadores. Eles haviam ouvido as histórias de ouro e glória e estavam vindo para tomar sua parte, com a espada em uma mão e a cruz na outra. O legado de Colombo não seria de descoberta, mas de destruição. Ele plantou os dentes do dragão em solo virgem e agora os guerreiros armados estavam brotando da terra. A quem a história deveria conceder a glória da descoberta? Ao navegador, que se perdeu e tropeçou em um continente, ou ao cartógrafo, que o compreendeu e o nomeou?
Diga-nos o que você pensa nos comentários. Os conquistadores que seguiram Colombo não eram sonhadores, eram veteranos endurecidos das guerras europeias, homens de pouca nobreza e muita ambição para quem a violência era uma profissão e a crueldade uma ferramenta. Eles viam o novo mundo não com admiração, mas com o olhar avaliador de um ladrão examinando um cofre. Colombo lhes mostrou o caminho, mas seu método parecia ineficiente e lento. Por que negociar, tributar e escravizar aos poucos, quando se podia tomar tudo de uma vez? A era da exploração deu lugar a uma era de invasão em grande escala, liderada por homens cuja audácia era igualada apenas por sua brutalidade. Eles não vieram para colonizar, vieram para conquistar e saquear, e o fizeram com uma eficiência aterrorizante. O mais notável e infame deles foi Hernán Cortés. Em 1519, Cortés zarpou de Cuba com uma força de cerca de 500 homens, 16 cavalos e alguns canhões. Sua missão, autorizada pelo governador de Cuba, era de exploração. Mas Cortés tinha outros planos. Ele estava indo para o interior do México, em direção ao coração do poderoso Império Azteca, um reino de milhões de pessoas, governado a partir da magnífica cidade de Tenochtitlan, uma metrópole construída sobre um lago. Era uma missão suicida, uma aposta de tudo ou nada. Para garantir que não haveria recuo, Cortés tomou uma decisão drástica ao chegar à costa. Ele queimou seus navios. A mensagem para seus homens era clara. A única saída era a vitória ou a morte. Era a mentalidade de um jogador levada ao extremo. Um eco sombrio da própria determinação obsessiva de Colombo. O Império Azteca era uma civilização sofisticada, com uma rica cultura, astronomia avançada e uma arquitetura impressionante. Mas também era um império construído sobre a conquista e o tributo, odiado por muitos dos povos subjugados. Cortés, um mestre da manipulação política, explorou brilhantemente essas divisões. Ele forjou alianças com tribos locais como os Tlaxcalans, inimigos mortais dos astecas, que viram nos espanhóis uma chance de se livrar de seus opressores. Milhares de guerreiros indígenas se juntaram à sua pequena força, transformando uma invasão estrangeira em uma guerra civil em massa. A maior arma de Cortés não era seu aço ou sua pólvora, mas sua habilidade de transformar o ódio dos outros em seu próprio poder. O imperador azteca, Montezuma II, reagiu com uma mistura de curiosidade, medo e indecisão. As profecias astecas falavam do retorno do deus Quetzalcoatl, uma divindade de pele clara e barbada, vinda do leste no ano de Junco. Por uma coincidência cósmica, 1519 era o ano de Junco. Seriam esses estranhos os emissários do deus? Montezuma enviou presentes de ouro e prata, esperando apaziguá-los e fazê-los ir embora. Em vez disso, os presentes apenas inflamaram a ganância dos espanhóis e confirmaram que eles estavam no caminho certo. Cortés marchou para Tenochtitlan e, em um dos atos mais audaciosos da história militar, foi recebido pacificamente na cidade e prontamente fez de Montezuma seu prisioneiro, governando o império através de seu imperador cativo. A frágil paz foi quebrada quando Cortés teve que deixar a cidade para lidar com uma força espanhola rival enviada de Cuba para prendê-lo. Na sua ausência, seu tenente, Pedro de Alvarado, ordenou o massacre de nobres astecas desarmados durante um festival religioso. A cidade explodiu em fúria. Quando Cortés retornou, encontrou-se sitiado em uma cidade hostil. Montezuma foi morto, ou pelos espanhóis, ou por seu próprio povo enfurecido. A situação era insustentável.
Na noite de 30 de junho de 1520, conhecida como La Noche Triste, os espanhóis tentaram fugir da cidade sob o manto da escuridão, carregados de ouro. Eles foram descobertos e uma batalha selvagem se seguiu nas pontes que ligavam a cidade à terra firme. Centenas de espanhóis e milhares de seus aliados indígenas foram mortos, muitos arrastados para o fundo do lago pelo peso do ouro que se recusavam a abandonar. Cortés escapou por pouco, mas sua força foi dizimada. Qualquer outro líder teria desistido, mas Cortés era implacável. Ele recuou para Tlaxcala, reagrupou suas forças e planejou sua vingança. Ele construiu uma frota de pequenos navios de guerra que foram desmontados, carregados por sobre as montanhas e remontados no lago Texcoco, cercando Tenochtitlan. Ele iniciou um cerco brutal, cortando o abastecimento de comida e água da cidade. Mas sua arma mais letal já havia sido desencadeada, uma arma contra a qual os astecas não tinham defesa: a varíola. A doença, trazida por um dos soldados espanhóis, varreu a cidade, densamente povoada, matando dezenas de milhares de pessoas, incluindo o novo imperador. A varíola destruiu o moral e a capacidade de luta dos astecas muito antes que os espanhóis lançassem seu ataque final. Em agosto de 1521, após um cerco de 3 meses de combate brutal, casa por casa, Tenochtitlan caiu. A cidade, uma das maiores e mais belas do mundo, foi reduzida a ruínas fumegantes. A população foi massacrada. O Império Azteca, que dominara o México por um século, foi destruído em pouco mais de 2 anos por um punhado de aventureiros e um vírus invisível. A conquista do México foi um modelo de audácia, traição e genocídio. Ela abriu o interior do continente americano para a exploração espanhola e liberou um fluxo de ouro e prata para a Europa que alteraria a economia global. O legado do dragão de Colombo havia produzido sua prole mais terrível. Enquanto Cortés consolidava seu poder no México, outro conquistador, ainda mais rude e implacável, estava de olho em outro império fabuloso ao sul. Francisco Pizarro era um soldado analfabeto e ilegítimo que passara a maior parte de sua vida em posições obscuras. Ele ouvira rumores sobre um reino de ouro nas montanhas dos Andes, o Império Inca. Em 1532, após várias tentativas fracassadas, ele liderou uma força de apenas 168 homens e 62 cavalos para o coração do Império. O Império Inca era o maior da América pré-colombiana, estendendo-se por milhares de quilômetros ao longo da Cordilheira dos Andes. Mas, como o Império Azteca, ele estava vulnerável. Uma guerra civil devastadora entre 2 irmãos pelo trono, o Huáscar e Atahualpa, acabara de terminar. Atahualpa havia vencido, mas o império estava dividido e enfraquecido. Pizarro, usando a mesma estratégia de Cortés, convidou Atahualpa para um encontro pacífico na cidade de Cajamarca. O imperador Inca chegou em uma liteira de ouro, acompanhado por milhares de atendentes desarmados. Pizarro havia preparado uma armadilha. Um padre se aproximou de Atahualpa e exigiu que ele aceitasse o cristianismo e a suzerania do rei da Espanha. Quando Atahualpa, confuso, jogou a Bíblia no chão, Pizarro deu o sinal. Canhões dispararam, cavaleiros atacaram, e os soldados espanhóis saíram de seus esconderijos, massacrando os incas chocados. Em questão de horas, milhares foram mortos, e Atahualpa foi feito prisioneiro. Foi uma das emboscadas mais traiçoeiras e bem-sucedidas da história. Atahualpa, em cativeiro, fez uma oferta desesperada por sua liberdade. Ele prometeu encher uma grande sala com ouro e 2 salas menores com prata. Por meses, um fluxo constante de tesouros incas
chegou a Cajamarca: joias, ídolos, pratos e ornamentos. Foi talvez o maior resgate da história. Os conquistadores, maravilhados, derreteram a maior parte dessa arte inestimável em lingotes de ouro e prata. Uma vez que o resgate foi pago, Pizarro renegou sua promessa. Ele submeteu Atahualpa a um julgamento de fachada por crimes como idolatria, incesto e traição e o condenou à morte na fogueira. Em um ato final de crueldade cínica, eles ofereceram comutar a pena para estrangulamento, se ele se convertesse ao cristianismo. Atahualpa concordou e foi garroteado. Com a morte de seu imperador, a estrutura de comando do Império Inca entrou em colapso, abrindo caminho para a conquista espanhola. O padrão estava estabelecido. Os mundos descobertos por acaso seriam destruídos de propósito. A conquista dos impérios Azteca e Inca representa o auge da Era dos Conquistadores, um período de violência apocalíptica e transferência de riqueza sem precedentes. Colombo pode ter sido o catalisador, mas homens como Cortés e Pizarro foram os executores. Eles não eram apenas soldados, eram empreendedores da violência, que privatizaram a conquista e colheram os lucros. Eles operavam em uma zona cinzenta legal, muitas vezes desafiando a autoridade real, mas o sucesso de suas campanhas e o volume de tesouro que enviavam para a Espanha garantiam seu perdão e sua glória. Eles se tornaram lendas, os exemplos sombrios do que a ambição europeia podia alcançar no Novo Mundo. Mas o legado mais duradouro e destrutivo que eles trouxeram não estava em suas espadas ou canhões. Era invisível, silencioso e milhões de vezes mais mortal. O ouro que eles roubaram mudou a economia da Europa, mas os germes que eles espalharam mudaram a demografia do mundo. A história celebra a coragem dos conquistadores ou condena sua crueldade? Sua opinião importa. Compartilhe-a nos comentários e vamos debater o preço da glória. A espada e a cruz foram as ferramentas visíveis da conquista, mas a arma mais eficaz do arsenal europeu era biológica. Os continentes americano e eurasiano haviam sido separados por oceanos por dezenas de milhares de anos. Durante esse tempo, eles desenvolveram ecossistemas radicalmente diferentes, não apenas em termos de plantas e animais, mas também de micróbios. Na Europa, Ásia e África, séculos de vida em proximidade com animais domesticados, vacas, porcos, ovelhas, galinhas, haviam exposto as populações humanas a uma variedade de patógenos. Doenças como varíola, sarampo, gripe, tifo e peste bubônica surgiram em animais e saltaram para os humanos. Ao longo de gerações, surtos devastadores mataram milhões, mas também permitiram que os sobreviventes desenvolvessem uma imunidade genética e coletiva. O Velho Mundo era um viveiro de doenças cronicamente infectado, e seus habitantes eram os portadores endurecidos. As Américas, em contraste, eram um paraíso epidemiológico. Os povos indígenas tinham muito menos animais domesticados, apenas lhamas, alpacas, perus e cães. Eles viviam em ambientes geralmente mais limpos e não haviam sido expostos à mesma sopa de germes. Seus sistemas imunológicos eram, em essência, ingênuos, virgens. Eles não tinham defesas contra o ataque de doenças que eram comuns e muitas vezes doenças infantis na Europa. Quando os primeiros europeus chegaram, eles não trouxeram apenas suas armas, sua religião e sua ganância. Eles trouxeram em seus corpos, em suas roupas e em sua respiração um exército invisível de vírus e bactérias. Para os povos das Américas, o primeiro contato não foi apenas um choque cultural. Foi um choque biológico de proporções apocalípticas. O que se seguiu foi a maior catástrofe demográfica da história da humanidade. A varíola foi a primeira e a pior das pragas.
Ela chegou ao Caribe em 1518 e rapidamente exterminou a população taíno remanescente. De lá, saltou para o continente, espalhando-se mais rápido do que os próprios conquistadores. Como vimos, ela devastou Tenochtitlan antes do cerco de Cortés e enfraqueceu o Império Inca antes mesmo da chegada de Pizarro. Mas a varíola foi apenas o começo. Depois vieram o sarampo, a gripe, a difteria, a coqueluche, a cachumba. Onda após onda de epidemias varreu o continente, com cada nova doença atacando uma população já enfraquecida pela anterior. Aldeias inteiras desapareceram, cidades foram abandonadas, o tecido social de civilizações inteiras se desintegrou. As taxas de mortalidade eram espantosas, muito além de qualquer coisa que a Europa experimentou, mesmo durante a Peste Negra. Estimativas conservadoras sugerem que, em muitas áreas, a população nativa diminuiu em 90% a 95% no primeiro século após o contato. A população total das Américas, em 1491, é estimada entre 50 e 100 milhões de pessoas. Em meados do século XVII, havia caído para talvez 5 ou 6 milhões. Foi um evento de extinção em massa, um holocausto silencioso que esvaziou 2 continentes. Os europeus, observando o horror, muitas vezes o interpretaram como um sinal da providência divina, uma prova de que Deus estava limpando a terra para seus escolhidos. Eles não entendiam de microbiologia, mas entendiam de oportunidade. As terras vazias e as sociedades em colapso tornaram a conquista infinitamente mais fácil. A troca, no entanto, não foi unilateral, embora tenha sido terrivelmente desigual. Enquanto as Américas davam à Europa suas doenças mais mortais, a Europa recebia das Américas uma cornucópia de novas plantas que revolucionariam a dieta e a agricultura do Velho Mundo. Este processo é conhecido como o intercâmbio colombiano. A transferência global de plantas, animais, culturas, populações humanas, tecnologia, doenças e ideias entre os hemisférios ocidental e oriental. Batatas e milho das Américas se tornaram alimentos básicos na Europa, África e Ásia, sustentando um boom populacional sem precedentes. A batata, em particular, era um alimento milagroso, capaz de produzir mais calorias por acre do que qualquer outra cultura europeia. Ela acabou com as fomes crônicas no norte da Europa e alimentou o crescimento das cidades industriais. O milho teve um impacto semelhante na África e na China. Tomates, pimentões, amendoins, abóboras, abacaxes e feijões também cruzaram o Atlântico para o leste, transformando as cozinhas do mundo. A culinária italiana é inimaginável sem o tomate, a tailandesa e a indiana sem o pimentão, a africana ocidental sem o amendoim, todos eles produtos do Novo Mundo. O cacau, a fonte do chocolate e a baunilha foram outros presentes das Américas que se tornaram luxos globais. O tabaco, por sua vez, tornou-se a primeira droga recreativa verdadeiramente global, criando vastas fortunas e um legado de problemas de saúde. A única doença significativa que parece ter viajado do Novo para o Velho Mundo foi a sífilis, que apareceu na Europa de forma epidêmica logo após o retorno de Colombo, embora suas origens exatas ainda sejam debatidas. Foi uma vingança pequena e lenta em comparação com o Apocalipse, que viajou na direção oposta. O intercâmbio também incluiu animais. Os europeus trouxeram cavalos, gado, porcos e ovelhas para as Américas. Esses animais transformaram a ecologia e a cultura do Novo Mundo. O cavalo, em particular, revolucionou a vida de muitos grupos indígenas nas planícies da América do Norte e do Sul, criando novas culturas nômades de caçadores de bisões. Os porcos
deixados para se reproduzirem livremente, tornaram-se uma fonte de alimento, mas também uma praga ecológica, destruindo plantações nativas. O gado e as ovelhas levaram à criação de vastos ranchos, alterando a paisagem para sempre. A introdução de culturas europeias como o trigo e a cana-de-açúcar também teve um impacto profundo, especialmente a cana-de-açúcar, cuja cultura intensiva em mão de obra no Caribe e no Brasil teria consequências humanas terríveis. O intercâmbio colombiano foi, em essência, o início da globalização. Ele uniu o mundo em uma única rede biológica e econômica pela primeira vez. Mas essa unificação teve um custo terrível e desigual. Para a Europa, significou novas fontes de riqueza, alimentos que impulsionaram sua população e poder e um novo espaço para expandir. Para as Américas, significou morte em uma escala inimaginável, a destruição de suas civilizações e a perda de seu continente. Um mundo morreu para que outro pudesse renascer, mais rico e mais poderoso. A grande mortandade foi o segredo sujo no coração da ascensão do Ocidente. A história raramente é uma troca justa. Na maioria das vezes, é um roubo. A catástrofe demográfica nas Américas criou um problema prático para os colonizadores europeus. Suas minas de prata no Peru e no México, e especialmente suas plantações de açúcar no Brasil e no Caribe, exigiam uma enorme quantidade de mão de obra. O plano inicial era usar os povos indígenas. Mas eles estavam morrendo em números tão grandes por causa de doenças e maus tratos que se tornaram uma força de trabalho não confiável. Além disso, figuras como o frade dominicano Bartolomé de las Casas começaram a protestar veementemente contra a escravização dos nativos, argumentando que eles eram súditos da coroa, com almas a serem salvas. As novas leis de 1542, influenciadas por Las Casas, restringiram, pelo menos no papel, a escravidão indígena. A solução para essa crise de mão de obra foi cínica, brutal e mudaria a face de 3 continentes para sempre. A solução foi a África. A escravidão já existia na África há séculos, assim como na Europa e em outras partes do mundo, mas era tipicamente uma consequência de guerra ou dívida, e não necessariamente uma condição hereditária ou baseada em raça. Os portugueses, ao explorarem a costa da África Ocidental no século XV, já haviam começado a comprar escravos africanos para trabalhar em suas plantações de açúcar nas ilhas do Atlântico, como Madeira e São Tomé. O que aconteceu depois da descoberta das Américas foi a transformação desse comércio existente em um sistema industrial massivo, uma máquina transcontinental de tráfico humano. Se os nativos americanos não podiam sobreviver ao trabalho forçado, os europeus argumentavam. Então, eles importariam trabalhadores de outro lugar. Os africanos, eles raciocinaram com uma lógica perversa. Eram mais resistentes às doenças tropicais e mais adequados ao trabalho agrícola pesado. Assim começou o maior deslocamento forçado de pessoas da história, o comércio transatlântico de escravos. Foi o próximo passo lógico na economia de exploração que Colombo inaugurou. O comércio triangular tornou-se o motor da economia atlântica. Navios partiam da Europa, de portos como Liverpool, Nantes e Lisboa, carregados de mercadorias manufaturadas, tecidos, armas, pólvora, álcool e bugigangas. Eles navegavam para a costa da África Ocidental, onde trocavam essas mercadorias por seres humanos. Os cativos eram prisioneiros de guerra, vítimas de sequestros ou pessoas vendidas por governantes africanos locais que participavam do comércio para obter armas de fogo e outras mercadorias europeias, criando um ciclo vicioso de violência e captura de escravos.
Os cativos eram então amontoados nos porões dos navios negreiros para a terrível Passagem do Meio, a viagem através do Atlântico para as Américas. As condições a bordo eram infernais. Homens, mulheres e crianças eram acorrentados juntos em espaços apertados, onde mal podiam se mover. A doença, a desnutrição e o desespero eram galopantes. A taxa de mortalidade durante a viagem era de cerca de 15 a 20%. Era o custo humano calculado do negócio. Ao chegarem às Américas, os sobreviventes eram vendidos em leilão como gado. Eles eram marcados com ferro quente e enviados para trabalhar até a morte nas plantações de açúcar, tabaco, algodão e café, ou nas minas de ouro e prata. A vida de um escravo em uma plantação de açúcar do Caribe era particularmente brutal e curta, com uma expectativa de vida média de apenas 7 anos após a chegada. A escravidão nas Américas era diferente das formas anteriores. Era uma escravidão racializada, baseada na ideia de que os africanos eram sub-humanos, uma propriedade a ser comprada e vendida. Era uma condição permanente e hereditária, passada de mãe para filho. Para justificar essa crueldade sem precedentes, os europeus desenvolveram uma ideologia racista complexa, usando a ciência, a filosofia e a religião para provar a inferioridade da raça negra. O racismo não foi a causa da escravidão, foi sua consequência, uma invenção necessária para lubrificar as engrenagens de uma máquina econômica imensamente lucrativa. Entre os séculos XVI e XIX, estima-se que 12,5 milhões de africanos foram embarcados à força para as Américas. Cerca de 10,7 milhões não sobreviveram à Passagem do Meio. Foi uma hemorragia de pessoas que desestabilizou sociedades africanas inteiras, fomentou guerras e deixou um legado de subdesenvolvimento. Para a Europa e as Américas, no entanto, o comércio de escravos foi a base da prosperidade. O trabalho não pago de milhões de escravos construiu as fortunas de impérios. O açúcar, o ouro branco, tornou-se a mercadoria mais valiosa do mundo, impulsionando a Revolução Industrial na Inglaterra. Os lucros do comércio de escravos e dos produtos cultivados por eles financiaram bancos, companhias de seguros, indústrias e universidades na Europa e nos Estados Unidos da América. A economia moderna nasceu encharcada de sangue. Este sistema terrível foi a consequência direta do mundo que Colombo abriu. O genocídio dos povos indígenas criou o vácuo de mão de obra. A ganância europeia por produtos tropicais criou a demanda. O comércio transatlântico de escravos foi a solução que conectou esses dois fatores. Ele completou a transformação das Américas de um novo mundo de maravilhas e possibilidades em uma vasta paisagem de exploração, uma fábrica de commodities movida a trabalho escravo. As velas brancas das caravelas de Colombo, que um dia representaram a coragem da exploração, foram substituídas pelas velas negras dos navios negreiros, que se tornaram o símbolo da crueldade calculada do capitalismo. O legado da descoberta foi uma economia global, construída sobre os ossos dos nativos americanos e as correntes dos africanos. A resistência, no entanto, nunca cessou. Desde os primeiros dias, os escravizados lutaram por sua liberdade de todas as maneiras possíveis. Eles se revoltaram nos navios negreiros, organizaram rebeliões em massa nas plantações, fugiram para formar comunidades quilombolas em áreas remotas e praticaram a sabotagem diária. A história da escravidão não é apenas uma história de vitimização, mas também uma história de resiliência e luta incessante pela dignidade humana. A Revolução Haitiana, no final do século XVIII, onde escravos se levantaram e derrotaram os exércitos de Napoleão para criar a primeira República Negra independente, foi o exemplo mais espetacular dessa resistência.
foi um lembrete aterrorizante para os senhores de escravos em todos os lugares de que o sistema que eles construíram sobre a violência estava perpetuamente à beira da erupção. A abolição do comércio de escravos e, eventualmente, da própria escravidão no século XIX não veio de um súbito despertar moral, mas de uma combinação de fatores: a resistência incansável dos escravizados, a campanha de ativistas abolicionistas e, crucialmente, a mudança das realidades econômicas. A Revolução Industrial, que a escravidão ajudou a financiar, acabou criando um novo sistema econômico, o capitalismo industrial, que dependia do trabalho assalariado e dos mercados consumidores, tornando a escravidão, de plantation, menos central para a economia global. Mas o fim da escravidão não significou o fim do racismo. A ideologia criada para justificá-la sobreviveu, adaptando-se para justificar a segregação, o colonialismo e a desigualdade contínua. As correntes físicas foram quebradas, mas as correntes mentais e estruturais permaneceram. O mundo que emergiu da era das grandes navegações era irreconhecível. Estava globalmente conectado, economicamente interdependente e dominado por potências europeias. Essa nova ordem mundial foi forjada no genocídio e na escravidão. A riqueza da Europa e a pobreza da África e da América Latina não eram acidentes da história. Eram dois lados da mesma moeda, criados pelo mesmo processo histórico. Colombo não previu nada disso. Ele era um homem em busca de ouro e glória pessoal, mas ao perseguir sua obsessão, ele destravou forças históricas que remodelaram o planeta de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Ele foi o fósforo que acendeu um incêndio global, um incêndio cujas chamas ainda ardem em nosso mundo contemporâneo, nas desigualdades raciais e econômicas que são o legado direto das velas brancas e negras que cruzaram o Atlântico há 500 anos. O que é mais chocante? A anulação de civilizações inteiras por doença ou a construção de impérios sobre o trabalho escravo? Sua perspectiva é crucial. Deixe um comentário e junte-se à discussão. Por quase 300 anos após sua morte, Cristóvão Colombo foi uma figura relativamente obscura na história. Ele era conhecido, é claro, como um navegador que cruzou o Atlântico para a coroa espanhola, mas não era o ícone cultural que se tornaria mais tarde. Os britânicos, que colonizaram a maior parte da América do Norte, tinham seus próprios heróis exploradores, como John Cabot. Os colonos americanos, que se viam como herdeiros da tradição inglesa, não tinham nenhum motivo particular para celebrar um genovês a serviço da Espanha católica, a grande rival de sua pátria-mãe protestante. A transformação de Colombo de um explorador histórico em um mito nacional americano é uma das operações de propaganda mais bem-sucedidas e improváveis da história. É a história de como uma nação jovem, em busca de uma identidade, inventou um pai fundador para si mesma. A virada começou no final do século XVIII, durante a Revolução Americana. Os colonos, em sua luta pela independência da Grã-Bretanha, precisavam de um novo conjunto de símbolos, uma nova mitologia que os separasse do passado britânico. Eles precisavam de uma história de origem que não começasse com a Inglaterra. Colombo era o candidato perfeito. Ele era o descobridor original, o homem que, simbolicamente, trouxe a civilização europeia para o Novo Mundo, mas ele não era britânico. Adotá-lo como um herói era um ato de rebelião cultural. Poetas e escritores começaram a celebrar Colúmbia como um nome poético para a América. Canções foram escritas, como Hail Columbia, que se tornou um hino nacional não oficial. Em 1792, no 300º aniversário de sua viagem, cidades como Nova York e Boston
realizaram as primeiras celebrações do Dia de Colombo. A capital da nova nação seria chamada de Distrito de Colômbia. O processo de mitificação acelerou no século XIX. Washington Irving, um dos primeiros grandes escritores americanos, publicou em 1828 uma biografia de Colombo em vários volumes, imensamente popular e em grande parte fictícia. O livro A História da Vida e das Viagens de Cristóvão Colombo retratava o navegador como um gênio visionário, um herói romântico lutando contra a ignorância e a superstição de sua época. Irving inventou a famosa cena de Colombo, defendendo a ideia de uma terra redonda contra clérigos de mente chata na Universidade de Salamanca, uma completa fabricação, já que qualquer europeu educado no século XV sabia que a Terra era esférica. O livro de Irving cimentou a imagem de Colombo na imaginação americana como um pioneiro do progresso, um portador da luz da razão para um continente escuro. Seus crimes, sua crueldade e seu fracasso como administrador foram convenientemente omitidos ou minimizados. A ascensão de Colombo ao panteão dos heróis americanos atingiu seu clímax no final do século XIX, impulsionada por uma nova onda de imigração. Milhões de católicos, especialmente italianos e irlandeses, chegaram aos Estados Unidos da América, enfrentando discriminação e preconceito de uma população predominantemente protestante e anglo-saxônica. Para esses imigrantes, Colombo tornou-se um símbolo poderoso. Ele era um italiano e um católico que havia alcançado a grandeza e desempenhado um papel fundamental na história americana. Celebrá-lo era uma forma de afirmar seu próprio lugar na nação, de provar que eles também eram americanos patriotas. Organizações fraternas, como os Cavaleiros de Colombo, fundados em 1882, fizeram lobby vigoroso para promover a causa de Colombo, pressionando por feriados públicos e estátuas em sua homenagem. A Exposição Mundial Colombiana de Chicago, em 1893, foi o ápice dessa heroificação. Celebrando o quadricentenário da viagem de Colombo, a feira foi um espetáculo de grandeza e otimismo americano. A Cidade Branca, de arquitetura neoclássica, foi construída para mostrar o triunfo da civilização americana, sua proeza industrial e seu destino manifesto. No centro de tudo estava a figura de Colombo, o herói inaugural dessa grande narrativa de progresso. A feira apresentou uma imagem de Colombo como o primeiro imigrante, o pioneiro que abriu o caminho para a nação americana. Foi uma poderosa peça de teatro nacional que efetivamente apagou a história real de conquista e genocídio e a substituiu por um mito de descoberta pacífica e avanço inevitável. Em 1892, o presidente Benjamin Harrison fez a primeira proclamação federal do Dia de Colombo, pedindo aos americanos que cessassem o trabalho e se dedicassem a exercícios apropriados para honrar o pioneiro do progresso, o I da Iluminação. Em 1937, o Congresso, sob pressão dos Cavaleiros de Colombo e de outras organizações ítalo-americanas, tornou o Dia de Colombo um feriado federal. O homem que nunca pisou no território que se tornaria os Estados Unidos da América, que escravizou e mutilou pessoas em nome da coroa espanhola, havia sido oficialmente consagrado como um herói nacional americano. Foi o triunfo final da fábrica de mitos. A história foi reescrita para servir às necessidades do presente, para criar uma narrativa unificadora para uma nação de imigrantes, mesmo que essa narrativa fosse construída sobre uma fundação de meias-verdades e omissões flagrantes. A imagem de Colombo, como um herói, não se limitou aos Estados Unidos. Muitas nações da América Latina, que foram de fato colonizadas pela Espanha, também o viam como
uma figura fundadora, o homem que trouxe o cristianismo e a cultura europeia para o continente. O Dia de La Raza, ou Dia da Raça, celebrado em muitos países em 12 de outubro, foi concebido para comemorar a herança hispânica e o encontro de culturas. Era uma visão que, embora reconhecesse a mistura de povos, ainda colocava a chegada europeia no centro da história como o evento catalisador que deu origem às nações modernas. A perspectiva dos povos indígenas, para quem 12 de outubro representava o início de uma catástrofe, foi amplamente ignorada. O mito de Colombo era útil. Ele servia a múltiplos propósitos. Para a jovem República Americana, ele era um pai fundador não britânico. Para os imigrantes católicos, ele era um símbolo de aceitação e pertencimento. Para o establishment, ele era a personificação do destino manifesto, a crença no direito divinamente ordenado de expandir e civilizar o continente. Para o mundo ocidental, como um todo, ele era o símbolo da coragem, da exploração e do triunfo do espírito humano sobre o desconhecido. Era uma história reconfortante e inspiradora. E, como muitas histórias reconfortantes, era fundamentalmente uma mentira que só poderia ser mantida enquanto as vozes das vítimas permanecessem em silêncio. Mas a história tem uma maneira de se infiltrar pelas rachaduras dos mitos. A verdade, por mais que seja suprimida, não desaparece. Ao longo do século XX, enquanto os movimentos de descolonização varriam o globo e os movimentos pelos direitos civis desafiavam as narrativas dominantes em casa, uma imagem diferente de Colombo começou a emergir. Historiadores, ativistas indígenas e acadêmicos começaram a desenterrar a história documentada em seus próprios diários e nos relatos de testemunhas oculares como Bartolomé de las Casas, a história do tirano, do traficante de escravos, do arquiteto do genocídio, começou a substituir a história do herói romântico. O pedestal sobre o qual a estátua de Colombo fora colocada começou a tremer. A fábrica de heróis havia funcionado perfeitamente por mais de um século, produzindo uma figura de proporções míticas. Mas mitos são construções sociais, e o que uma sociedade constrói, outra pode desmontar. A batalha pela memória de Colombo estava apenas começando. Não seria uma discussão acadêmica silenciosa, confinada a bibliotecas e salas de aula. Seria uma guerra cultural barulhenta e furiosa, travada nas ruas, nas prefeituras e na base dos monumentos de pedra e bronze que haviam sido erguidos para homenagear um homem cuja verdadeira história estava prestes a ser contada a um público muito mais amplo e muito menos complacente. O herói inventado estava prestes a colidir com o vilão histórico, e o resultado abalaria a autocompreensão de nações inteiras. A rachadura no mito de Colombo começou a se alargar significativamente na segunda metade do século XX. O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos da América e os movimentos de descolonização em todo o mundo criaram um novo clima intelectual. As narrativas históricas, antes contadas exclusivamente da perspectiva dos vencedores, começaram a ser desafiadas por aqueles que por muito tempo foram silenciados. Em 1970, ativistas nativos americanos ocuparam o navio Mayflower, segundo em Plymouth, Massachusetts, no Dia de Ação de Graças, declarando-o um dia nacional de luto. Foi um ato poderoso de reapropriação histórica, um sinal de que os povos indígenas não mais aceitariam passivamente seu papel como figurantes na história de outra pessoa. A mesma lógica começou a ser aplicada a Colombo. O quincentenário da viagem de Colombo, em 1992, deveria ser uma celebração global,
uma repetição da exposição de Chicago um século antes. Mas o mundo havia mudado. Em vez de uma celebração unânime, o aniversário desencadeou uma tempestade de protestos e um debate feroz. Ativistas indígenas e seus aliados organizaram contra-celebrações, marchas e teach-ins para educar o público sobre o outro lado da história. Eles argumentaram que celebrar Colombo era celebrar o genocídio, a escravidão e o colonialismo. O slogan, 500 anos de resistência, ecoou por todo o hemisfério. Pela primeira vez, uma narrativa alternativa, focada nas vítimas da descoberta, entrou na consciência popular de forma massiva. A festa foi cancelada para muitos. Em seu lugar, começou um acerto de contas. A batalha se moveu para o campo simbólico. Em 1990, ativistas em Berkeley, Califórnia, conseguiram renomear o Dia de Colombo para o Dia dos Povos Indígenas, honrando as culturas e a resiliência dos habitantes originais do continente. A ideia se espalhou lentamente, depois cada vez mais rápido. Cidade após cidade, estado após estado, começou a fazer a mesma mudança. Foi uma rejeição direta do mito do descobridor heróico e um reconhecimento da devastação que sua chegada desencadeou. Cada cidade que renomeava o feriado estava travando uma pequena batalha na guerra pela memória, redefinindo quem e o que merecia ser comemorado na praça pública. O próximo campo de batalha foram os próprios monumentos. Estátuas de Colombo, erguidas em uma era anterior para simbolizar o progresso e a assimilação de imigrantes, começaram a ser vistas sob uma nova luz. Elas não eram mais apenas peças de arte cívica, eram símbolos de supremacia branca, celebrações de um conquistador que iniciou a desapropriação e a aniquilação dos povos indígenas. Os protestos começaram a visar diretamente essas estátuas. Tinta vermelha, simbolizando sangue, era frequentemente jogada nelas. Placas e pichações apareciam, recontextualizando o monumento com palavras como assassino e genocida. Eram atos de desobediência civil que desafiavam a santidade da história oficial. O movimento atingiu um ponto de ebulição no verão de 2020, no rastro dos protestos globais por justiça racial após o assassinato de George Floyd. O acerto de contas com o racismo sistêmico se expandiu para incluir um acerto de contas com seus símbolos históricos. Estátuas de generais confederados, comerciantes de escravos e imperialistas foram derrubadas em todo o mundo. E as estátuas de Colombo estavam na linha de frente dessa iconoclastia. Em Boston, a cabeça de uma estátua foi removida. Em Richmond, Virgínia, uma estátua foi derrubada, incendiada e jogada em um lago. Em St. Paul, Minnesota, ativistas amarraram cordas em uma estátua e a puxaram de seu pedestal. Em muitas outras cidades, as autoridades, antecipando a ação da multidão, removeram as estátuas preventivamente. A derrubada dos ídolos foi um espetáculo visceral e controverso. Para os manifestantes, era um ato de libertação, uma forma de remover fisicamente um símbolo de opressão do espaço público e reivindicar a história para si. Era a justiça poética, a derrubada de um tirano de bronze. Para os defensores das estátuas, era vandalismo, um ataque à história e à herança, uma tentativa de apagar o passado. O debate que se seguiu foi acalorado. Estávamos apagando a história ou a confrontando? Estávamos reescrevendo o passado ou finalmente contando a verdade sobre ele? A batalha não era sobre pedra e metal, era sobre narrativa. Quem tem o poder de contar a história de uma nação? E quais histórias escolhemos para celebrar em nossos espaços mais sagrados? A queda das estátuas de Colombo simboliza uma mudança profunda na forma como entendemos a história. A visão de um passado monolítico, uma única narrativa de progresso heróico,
está sendo substituída por uma compreensão mais complexa e muitas vezes mais dolorosa. A história não é uma coleção de fatos estáticos, mas um campo de batalha de interpretações onde diferentes grupos lutam para que suas experiências e perspectivas sejam reconhecidas. O que estamos testemunhando não é o fim da história, mas o seu alargamento, a inclusão de vozes e verdades que foram sistematicamente excluídas por séculos. É um processo confuso, barulhento e muitas vezes desconfortável, mas talvez necessário para a construção de uma sociedade mais justa. Hoje, a figura de Colombo está irrevogavelmente fraturada. Para alguns, ele permanece um símbolo de coragem e exploração, o homem que uniu o mundo. Para outros, ele é o símbolo do colonialismo, da ganância e da violência, o prenúncio de um apocalipse. Ele não é mais um herói ou um vilão simples, mas uma figura complexa e contraditória, cuja avaliação depende inteiramente de qual lado da costa de 1492 você está. A pergunta herói ou vilão talvez seja a pergunta errada. Talvez ele não fosse nenhum nem outro. Talvez ele fosse algo mais perigoso. Um homem comum, com falhas e ambições comuns que, por uma combinação de sorte, teimosia e timing histórico, recebeu o poder de mudar o mundo. E o mundo, para o bem e para o mal, nunca mais foi o mesmo. A guerra pela memória continua. A história de Colombo e da Era das Grandes Navegações não é um capítulo encerrado no passado. É uma história viva, cujas consequências ainda moldam nosso presente. As estruturas de poder global, as desigualdades econômicas entre o Norte e o Sul, as hierarquias raciais que ainda assolam nossas sociedades, tudo isso tem suas raízes nas caravelas que cruzaram o Atlântico há mais de 500 anos. Confrontar o legado de Colombo não é sobre culpar o passado, é sobre entender o presente e decidir que tipo de futuro queremos construir. A batalha final não é com estátuas de bronze, mas com os mitos que ainda vivem dentro de nós. E assim, a onda que começou com a obsessão de um homem em encontrar uma rota para o ouro quebrou nas praias do nosso próprio tempo, erodindo os monumentos e as certezas de uma era. A história, ao que parece, não é uma linha reta em direção ao progresso, mas um oceano turbulento de correntes e contracorrentes, onde impérios sobem e caem, heróis são desmascarados e as vítimas, após séculos de silêncio, finalmente encontram sua voz. A jornada para o desconhecido continua, não através dos mares, mas através das páginas contestadas de nosso próprio passado. O que nos espera do outro lado não é um novo mundo, mas talvez, se tivermos coragem, uma compreensão mais honesta de nós mesmos.